Quero desejar um bom sábado a todos os irmãos, dizer-vos que particularmente é um privilégio especial o fato de poder estar convosco aqui nesta manhã de sábado. Embora saiba que muitas vezes quando os filhos de Deus vêm à sua casa, nem sempre vêm com o seu coração completamente aliviado das tensões da vida, porque nós, como seres humanos, somos assim mesmo, faz parte da natureza humana. Nós, embora tenhamos o ideal de louvar a Deus, mas nós não conseguimos completamente nos separar daquilo que foram as experiências da semana. E é por isso que nesta manhã, talvez, alguns de nós que aqui estamos, ou alguns daqueles que nos assistem pelo canal do YouTube, a quem queremos desde já saudar, ou aqueles que nos estão a ouvir através do sistema de teleconferência desta igreja, é possível que alguns destes estejam a passar por alguma situação em que têm o seu coração apertado, o seu coração angustiado. E se esta é a sua situação, querido irmão, querida irmã, prezado amigo ou amiga, a mensagem que o Senhor quer que você receba da sua parte, efetivamente é uma mensagem de conforto. Gostaria de convidar a todos aqueles que aqui estamos e aqueles que nos escutam e veem, a abrirmos a palavra do Senhor num capítulo heróico da Bíblia que está em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler a partir do verso 31, esta que poderia ser chamada um cântico de louvor ao amor e à graça de Deus e o seu amor por nós. Mas antes de nós começarmos a leitura deste texto, gostaria de vos fazer uma pergunta talvez que possa parecer descabida. Quantos daqueles que aqui estão, e eu gostaria, se não se importassem de levantar a mão, que levantassem a mão, quantos daqueles que aqui estão têm um tênis da marca Nike? Ou uma t-shirt, ou um calção, ou alguma roupa desportiva? Alguém tem? Ok, muito bem. A palavra Nike, ou a marca americana de material desportivo, importou este nome não da língua americana ou da língua inglesa, mas sim da língua grega. Nike é uma palavra em grego que quer dizer conquistar ou obter vitória. O texto sobre o qual nós vamos fundamentar o tema de hoje é algo que vai para além do termo ser vencedor. A palavra, como sabem, o texto antigo do Antigo Testamento foi escrito em grego, e a palavra fundamental que nós usamos como expressão para a meditação desta manhã é uma palavra que aparece no verso 33, ou 37, perdão, que é mais do que vencedor, que na origem, e nós não falamos grego, mas certamente com este pequeno contexto, todos nós já podemos perceber o que quer dizer, ou o que esta palavra vai querer dizer. Hipernik, mais do que vencedor, super conquistador. Esta é, portanto, a palavra fundamental da meditação de hoje. E sempre que você colocar o seu tênis Nike, ou para correr, ou para fazer uma caminhada, ou simplesmente para andar, querido irmão e prezado amigo, eu gostaria que você nunca mais se esquecesse que você é mais do que vencedor. Mas vamos então ler o texto. Romanos, capítulo 8, verso 31. Diz assim: que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para um matadouro. Verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais
do que vencedores. Somos hipernique, somos completos conquistadores por aquele que nos amou. Irmãos queridos, reparem uma coisa interessante. Se lermos com mais atenção ainda este texto, fazendo algumas observações de natureza mais textual, vamos perceber que neste texto existem um conjunto de números muito interessantes. E, sabem, a Bíblia, ela dá muita importância aos números. Na verdade, dentro da mentalidade hebraica, os números tinham um papel e um significado muito particular. O número 7, todos nós sabemos, representa a plenitude. Nós até costumamos dizer que representa a perfeição divina. E se nós observarmos com atenção este texto que vai do verso 31 ao verso 37, nós conseguimos ver aqui 7 perguntas. 4 delas são perguntas que são de natureza interrogativa, são perguntas retóricas, e depois as outras 3 perguntas são, na verdade, respostas às perguntas iniciais, às perguntas anteriores. Mas isto faz parte da própria estrutura, da mentalidade do povo hebreu, que é, muitas vezes, responder a perguntas com outras perguntas. Quando nós observamos a vida de Jesus e a forma como ele dialogava, sobretudo com os seus opositores, vamos encontrar muitas vezes Jesus respondendo às questões daqueles que o interrogavam, justamente com outras questões, que acabavam por expor justamente a resposta implícita à ideia que estava a ser posta em causa. Mas, avaliando aqui um pouquinho esta questão ainda sob o ponto de vista dos números, há um outro aspecto interessante. Se nós observarmos, por exemplo, aquilo que é dito no verso 36, quando o apóstolo Paulo pergunta, será que há alguma coisa que nos possa separar do amor de Cristo? E ele então vai mencionar ali no verso 35, se você conseguir acompanhar agora comigo, perceba, a resposta de Paulo, em forma de pergunta, é: será que a tribulação, 1, a angústia, 2, a perseguição, 3, ou a fome, 4, ou a nudez, 5, ou o perigo, 6, ou a espada, 7? Interessante, Paulo faz aqui um leque de 7 coisas que tinham que ver com o sofrimento, com a experiência dolorosa de sofrimento neste mundo, e ele coloca, será que estas 7 coisas, que em termos gerais representam a plenitude de todo o sofrimento, toda a experiência dolorosa da existência humana neste mundo, será que estas 7 coisas podem nos separar do amor de Cristo? E querido irmão e prezado amigo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Na verdade, o amor de Cristo, ele pode nos ajudar não só a superar todos os sofrimentos. Eu não sei o que de sombrio possa estar no seu coração nesta manhã, mas uma coisa posso lhe dizer, à luz da palavra e da autoridade do Senhor Jesus Cristo, é que qualquer que seja a sombra que esteja no seu coração, qualquer que seja a dor que você esteja a viver neste momento, pelo amor de Cristo, ela pode ser vencida. Amém? Graças a Deus por esta poderosa promessa. Mas sabem, não são só os problemas, não são só as dificuldades, não são só os sofrimentos que nos podem efetivamente fazer a fé vacilar. Não são só as dificuldades sobre as quais nós seremos vencedores, mas existe um outro aspecto muito importante e que é mencionado logo no iniciozinho do texto que começamos a ler. Prezados amigos, tenho por vezes como pastor acompanhado a vida de muitas pessoas que, ao conversarem comigo sobre as suas lutas e sobre as suas preocupações espirituais, falam de se sentirem completamente destroçadas porque sentem que a sua espiritualidade, a sua religiosidade não tem sido bem sucedida. É como se existisse uma voz dentro delas sempre a dizer-lhes que ou elas não têm estado à altura do seu cristianismo, ou porque os seus pecados são demasiado grandes para que elas se possam sentir efetivamente aceitas por Deus. E se você é uma destas pessoas que se sente sempre culpado, se sente sempre indigno ou indigna diante de Deus,
as duas primeiras perguntas que o apóstolo Paulo apresenta são talvez uma resposta para o seu coração e para a sua inquietação. Sente-se você acusado por alguém que está sempre a dizer que você é indigno? Sente você que de alguma forma a sua religiosidade não o levou ao patamar de santidade que você imaginava que deveria, ao final destes anos todos de adventismo, ter alcançado? Sente-se você permanentemente acusado pela sua consciência por causa dos pecados, dos erros que você cometeu? Talvez você seja aquele tipo de pessoa que já pediu perdão por alguns pecados dezenas ou até centenas de vezes e que ainda assim não se consegue sentir perdoado. Se é para você neste momento, querido irmão e amigo, que eu estou a falar, deixe-me ler, não as minhas ideias, mas a palavra do Senhor. Quando no verso 32, o apóstolo Paulo diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Em outras palavras, o que Paulo está aqui a dizer é: querido amigo, se Deus, o Deus do céu, já esteve disposto a dar o seu filho, a pessoa mais preciosa do universo, e pense na experiência de Abraão, que foi convidado a levar até o alto do Monte Moriá o seu filho para o oferecer. Por fim, acabou por não dar certo ou por não se concretizar aquele sacrifício, mas a experiência, a expectativa de Abraão foi por demasiado dolorosa. Qual de nós estaria disposto a dar o seu filho? Qual de nós estaria disposto a entregar um parente seu para morrer pelos seus próprios pecados? Ninguém faria isso em sã consciência, mas Deus fê-lo. E se Deus esteve disposto a dar o seu filho, como víamos há pouquinho durante a escola sabatina da manhã, se Deus esteve disposto a transformar o seu filho em objeto de maldição para que aqueles que estavam amaldiçoados fossem efetivamente redimidos, será que este Deus que foi até este limite não estará disposto também a perdoá-lo? Também a purificar você do seu pecado? Por isso, quando o apóstolo Paulo vai perguntar quem é que então poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Prezado irmão e amigo, se você é este tipo de pessoa que já há semanas, há meses, continua a pedir perdão por um pecado do qual você se arrependeu e se penitenciou e pediu perdão já dezenas ou centenas de vezes, então está na hora de continuar a pedir perdão, mas não por este pecado, mas pedir perdão pelo fato de você não ter aceitado pela fé o perdão que Deus já te concedeu, porque Ele já te perdoou, Ele já te perdoou. E querido irmão e amigo, a verdade é esta, é que em Cristo nós sem dúvida somos mais do que vencedores. Em Jesus Cristo, você e eu somos o hipernic, o super vencedor, o super conquistador, porque foi Cristo quem morreu na cruz do Calvário, uma morte vitoriosa. Foi Cristo quem ressuscitou para uma ressurreição vitoriosa. Foi Cristo quem ascendeu ao céu para uma ascensão de glorificação. E é Jesus Cristo, neste momento, quem intercede por nós diante do Pai, de forma heroica e gloriosa. E então fica-nos a pergunta: se diante de tudo isto não temos quem nos acuse diante de Deus, porque o nosso Redentor é vitorioso, plenamente vitorioso. Se não existem fatores neste mundo que nos possam subjugar ou oprimir, porque no amor de Cristo nós seremos mais do que vitoriosos. A pergunta é: por que andamos cabisbaixos? Por que é que andamos derrotados? Por que nos sentimos abatidos? Se você e eu somos mais do que vencedores. Nesta manhã, queridos irmãos e amigos, eu quero vos apresentar um exemplo do que significa ser um vencedor. Do que significa ser uma pessoa redimida pela graça e pelo poder de Cristo.
Não é porque ele seja especial, nem porque seja melhor do que nenhum de nós, mas é um exemplo, como tantos outros, como todos nós que aqui estamos, que um dia aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu gostaria de chamar aqui à frente o nosso irmão Paulo Vaz, que dentro de instantes haverá de ser batizado nesta igreja, mas que, efetivamente, ele, como qualquer um de nós, é um vitorioso em Cristo, é um hipernique. E Paulo, nesta manhã, querido amigo, prezado bom dia, irmão de queridos fé, irmãos em Cristo. gostaria de lhe fazer 3 perguntas. Estas 3 perguntas, nós já falámos sobre elas, são perguntas altamente significativas e que acreditamos que resumem, desta altura, o sentido da sua fé. Paulo aceita a Cristo como o seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver a sua vida num relacionamento salvador com Ele? Sim, Aceita, prezado irmão Paulo, os ensinos da Bíblia, tal como são expressos na Declaração de Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e compromete-se, pela graça de Deus, a viver em harmonia com estes ensinos? sim, Prezado e querido irmão Paulo, é seu desejo ser batizado como expressão pública da sua fé em Jesus Cristo e ser também aceito como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e apoiar esta Igreja e a sua missão, sendo um mordomo fiel, através da sua influência pessoal, através dos dízimos e das ofertas e de uma vida de serviço? sim. Muito bem. Diante destas 3 respostas afirmativas, queridos irmãos, nós temos o testemunho pessoal do nosso irmão Paulo, do seu desejo de viver uma vida em semelhança ao exemplo de Cristo. E a minha pergunta neste momento era, a esta congregação aqui presente, se estamos nós disponíveis a receber com carinho e com amor este irmão que passa formalmente a fazer parte desta congregação e também desta igreja em termos mundiais. Gostaria de ver. Segurem a mão mais um pouquinho, segurem o braço, por favor. Paulo, está a ver? Este é o sinal possível neste momento das boas-vindas que lhe queremos dar. Muito obrigado, queridos irmãos em Cristo. É um privilégio pertencer a este pequeno povo muito feliz. Amém. Amém. Muito bem. Paulo, nós vamos passar então já um momento de batismo. Podem seguir. Em seguida também eu irei. Enquanto isso, queridos irmãos, que nós possamos permanecer em reverência, em atitude de louvor, mas sobretudo em atitude de gratidão, porque cada um de nós, sem dúvida, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvemos o nome de Cristo, louvemos o seu amor em adoração ao Senhor e que o celebremos na nossa vida e com coragem em cada momento da nossa existência.